Tarde, boa tarde, boa tarde a todos os que estão nos acompanhando hoje. Mais uma edição da Academia BPA, né? Falando aí sobre o uso consciente de antimicrobianos, né? Temos aí um debate hoje. Ontem a gente tratou da temática relacionada ao setor de aves e hoje vamos abordar aí o setor de suínos, né? A gente vai aguardar mais uns 30 segundinhos para todo o pessoal que se inscreveu, que vai participar com a gente, para entrar conosco aí, para seguir com a agenda. De novo aí, agradecendo novamente o Giovanni Stiglin, que será novamente o nosso palestrante dia de hoje. Hoje a gente está com a tela um pouco mais cheia que ontem. Temos aí a nossa diretora técnica, Sula Alves, que está em missão fora aí, tratando de temas aí do nosso setor. O presidente Ricardo Santinho aqui junto na tela vai fazer a abertura aqui do evento. E conosco aqui ainda a parte da equipe técnica, a coordenadora técnica Tabata Lacerda e é a Beatriz Meloni que vai fazer aí a mediação dessa academia. Então, já 4 horas e 33 minutos, vamos já dar início então à nossa Academia BPA, hoje com a temática suínos, falando aí sobre o uso racional e estratégico dos antimicrobianos, então, na produção de suínos. A aula da Academia BPA, hoje é a segunda etapa, então começou ontem, tratamos de aves, hoje tratando de suínos. Formato é aquele de sempre, a de interação é aquele de sempre com o público, né? A gente tem aí o nosso chat, vocês podem clicar aí no centro da tela tem ali o botãozinho, clica no chat. Vocês podem mandar aí as suas perguntas, seus comentários, podem inclusive nesse momento contar para a gente de onde vocês estão falando, de qual empresa vocês estão falando. Mandem suas perguntas, as perguntas, lembrando sempre, é no final da apresentação. Então, temos aí a apresentação que vai ser feita agora pelo Giovanni, né? E a gente segue aí depois aí para responder as questões que vão ser apresentadas e vão ser levantadas para vocês que estão acompanhando a gente hoje. Então, para a gente já dar andamento à nossa programação aqui, então passo a palavra para o presidente da LUPIA, nosso presidente Ricardo Santin. Por favor, presidente, a palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Quero saudar a nossa diretora Sula, que está junto com ela a equipe, a Bia, Beatriz e a Tabata, e toda a equipe da BPA. Né? Saudar especialmente ao Giovanni Stingelin, da Farmabase, que ontem já nos brindou com uma fala sobre o uso do antimicrobiano, né, prudencial na produção de aves e agora exatamente na produção de suínos, que são as nossas duas grandes pilares de ação aqui da BPA. Vou repetir o que falei ontem. Hoje, felizmente, já estou num lugar parado, né? Ontem estava no carro, em deslocamento, mas o apoio da BPA ao tema é algo importante, algo que faz parte do nosso convencimento, desde que quando entramos na Aliança para o Uso Prudencial de Antimicrobianos, quando nós entramos junto no International Poultry Council, que era no frango, no projeto Transforme, e agora aqui a gente está trabalhando, continuando no projeto da BPA de um uso consciente, né? E o símbolo aí do nosso uso consciente futuro sustentável é algo absolutamente válido e que retrata exatamente a nossa função de trabalhar no uso prudencial dos antimicrobianos para poder proteger, sim, os nossos rebanhos, poder proteger aquela carne e honrar aquela carne que depois, aquele animal que vai depois virar alimento essencial para nossas famílias, mas também cuidar das pessoas e poder ter, digamos assim, o uso prudente é você evitar uma resistência antimicrobiana de que você não é provocado pelo uso, mas a gente tem que fazer todas as prevenções possíveis. E esse é um caminho que o mundo inteiro segue para que a gente tenha esse uso estratégico, racional de antimicrobianos, como o professor Giovanni vai falar. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Giovanni, a tua gentileza, né, em nome teu, toda a Farmabase, a equipe, de estar aqui nos brindando com esse conhecimento, para a gente juntos construir um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado, Sula. A palavra aí tua em nome da nossa BPA também, além das meninas. E a Sula que está lá, Obrigada, né? Sula, Ricardo. parabéns. E o Sula, parabéns pela tua apresentação. Eu recebi elogios aqui que você estava mostrando, representando muito bem a nossa entidade aí na Europa. Obrigado, Sula. Vale, Ricardo, obrigada. Foi uma boa oportunidade aqui, porque falar da nossa avicultura aqui na Europa é provocar um vespeiro, né?
é um ciúme, ainda mais falar do tema de acordo Mercosul. Mas muito bom, inclusive, esse tema de uso de antimicrobianos é um tema latente que está chamando muita atenção. Então, mais do que apropriado a gente estar nesse momento fazendo essas discussões. A Farmabase, né, em especial, tem feito um trabalho já de longa data com relação a isso, sobre o uso prudente, sobre as melhores práticas. Então, nós pedimos o apoio da Farmabase para endossar esse nosso trabalho com o nosso projeto da BPA, né, da qual a Farmabase também faz parte, mas para a gente organizar dentro desse grande guarda-chuva que é esse projeto Uso Consciente Futuro Sustentável, as ações que todo setor tem já trabalhado de longa data, né? Então, aqui nós estamos trabalhando com a Alma Base, tivemos oportunidade de outras, né, empresas que estão conosco no setor de fazer um trabalho conjunto. Ontem, infelizmente, eu não pude participar, mas eu soube aí da excelência do trabalho que Giovanni faz, então eu agradeço novamente, Giovanni, por estar aqui com a gente, toda a equipe Farma Base, pelos materiais preciosos que vocês apresentaram. Espero que todos aí tenham a oportunidade de aprender um pouco mais. Isso é só uma abertura online. A gente pretende fazer encontro presencial também junto com a Palma Base para dar uma continuidade e nada melhor do que o encontro presencial para a gente também alimentar alguns debates, né? Então, muito de vocês que também, ao se dispor a estar nesse webinar, também estão mostrando o interesse do setor, a movimentação do setor, tudo que nós estamos fazendo, a Tabata, a nossa coordenadora, está organizando os relatórios, porque nós prestamos conta ao Ministério da Agricultura para demonstrar, né, de uma maneira organizada o que a gente tem feito. A gente sabe que o setor tem se movimentado, tem feito muitas ações e acabam que elas são dispersas e não formam, né, os números, não demonstram as evidências e mais do que evidências, a gente quer trazer conhecimento, conscientização sobre buscar fazer tudo, né, que for possível para, como o Ricardo falou, fazer a nossa parte nesse movimento. Então, Bia, Tabata, na sequência com vocês, eu estou aqui na Espanha, já em determinado horário, pode ser que eu já venha entregar os pontos aqui de cansaço, mas seguem com vocês aí, tá? Muito obrigada, Giovanni, mais uma vez, Marcelo, por toda a organização e excelência aí no seu trabalho de comunicação também. Obrigada, chefe. E, Obrigada, Bia, Sula, Bia, Ricardo, antes de Marcelo e você, Tabata. Bia, antes de você falar, só dizer para a nossa suinocultura que está aqui escutando, logo nós vamos estar na Europa também. Agora, com a cota UE Mercosul, são 25 mil toneladas do acordo UE Mercosul, e nós estamos trabalhando junto com o Ministério para que a gente possa acessar, ultrapassar aquele problema que é o sistema de segregação de ractopamina, que já está consolidado no Brasil. Então, para a gente ter acesso ao mercado europeu também e poder consolidar o Brasil como um grande parceiro da indústria europeia. Bia, a palavra está contigo. Bom, boa tarde, pessoal. Em nome da BPA, a gente gostaria de agradecer primeiramente a presença de vocês em mais um dia. Ontem, como já foi dito, nós focamos principalmente na cadeia de aves e hoje o Giovanni vai enfatizar um pouquinho mais sobre a cadeia de suínos. O Giovanni ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná, no campus de Palotina, e tem especialização em higiene e processamento de produtos de origem animal pela mesma instituição, além de MBA em gestão estratégica do agronegócio pela FGV. O Giovanni também é mestre em medicina veterinária na área de clínica veterinária pelo Unesp Botucatu e doutor pela Unesp de Jaboticabal. Ele atuou durante 7 anos como gerente de fomento da Seara, mas desde 2014 ele integra a indústria farmacêutica na Farmabase Saúde Animal, onde atualmente ele é diretor técnico tanto da suinocultura quanto da avicultura, além de professor convidado em cursos de pós-graduação na USP e PUC Paraná. Então, pessoal, a gente salienta aqui, que nem ontem, que essa iniciativa ela faz parte do movimento que já foi citado, o Uso Consciente Futuro Sustentável. Ele é promovido pela BPA e reforça o nosso compromisso de atuar estrategicamente e integradamente, tanto a nível de setor, quanto também em alinhamento com o Ministério da Agricultura. E esse movimento ele tem atuado em diversas frentes diferentes para que a gente fortaleça o uso consciente.
uma das nossas principais ações foi a criação de um hot site, que eu vou deixar disponível aqui no chat para vocês, em que a gente disponibiliza os conteúdos técnicos, essas academias que são feitas e abordam esses assuntos, além da elaboração de guias e manuais que tratam sobre biosseguridade, um dos nossos pilares para uso racional de antimicrobianos, e também bem-estar animal. Esse pilar que a gente disponibiliza em relação ao hot site, ele está embarcado na nossa crença de fortalecer a educação continuada, e nós também temos a parceria de diversas associações que firmaram um comprometimento com a gente, em que nos eventos técnicos regionais a gente pudesse ter um espaço para falar sobre o tema de antimicrobianos. E uma das nossas entregas também, que está aberta atualmente, é o edital do Congresso do CIAVES, onde a gente está recebendo trabalhos científicos especificamente no tema dos antimicrobianos. A submissão desses trabalhos vai até o dia 1º de maio e a gente espera ter bastante adesão do setor. No mais, os recadinhos paroquiais, dúvidas aqui no chat, que ao final da fala do Giovanni a gente repassa, e os outros materiais que eu citei também a gente vai disponibilizar aqui. Muito obrigada e bom webinar a todos. Giovanni. Bia, obrigado aí pela apresentação. Sula, Ricardo, Tabata, Marcelo, boa tarde aí, boa noite aí para a Sula. Uma vez mais, obrigado pelo convite. É bastante interessante o que vocês estão fazendo, que é trazer essa discussão para a mesa de uma forma bastante aplicada, prática e técnica. Não é objetivo nenhum da BPA de trazer alguma ferramenta mágica ou de vender soluções, e sim trazer a discussão para a mesa de como a gente pode fazer melhor aquilo que o Brasil já faz muito bem feito. Então, Sula, se tiver a oportunidade de você dar um pulinho em umas granjas aí, você vai ver o quanto a gente já tem feito um trabalho diferenciado aqui no Brasil e até melhor do que muitas vezes a maioria dos países da Europa. E eu falo isso porque tenho visitado granjas mundo afora. Sexta-feira à noite agora eu viajo para a Rússia mais uma vez e a gente consegue ver países aí da Ásia, Sudeste Asiático, América Latina, com uma utilização muito menos profissional e organizada das ferramentas antimicrobianas do que o Brasil faz aqui. Lembrando que a gente tem um trabalho no Ministério da Agricultura bastante forte com a fiscalização dentro dos frigoríficos, através do Programa Nacional de Controle de Contaminantes e Resíduos, assim como o trabalho nas fábricas de rações, que o MAPA faz muito bem pela Portaria 798. Então, eu pergunto, quem faz isso tão bem quanto o Brasil, né? Quem na Ásia faz, quem na América Latina faz? Agora, temos oportunidades e sim, vamos discutir um pouco hoje o que a gente pode trabalhar, e o objetivo aqui é ser bastante prático. Então, por favor, fiquem bastante à vontade aí durante a apresentação para que vocês coloquem aí os comentários e as perguntas. O suíno é um animal de vida longa, né? Então, obviamente, diferente do frango, a utilização do antimicrobiano ela é maior. Isso, obviamente, devido aos desafios que um animal de 180 dias apresenta, diferente de um frango de 42, 45 dias. Então, a gente vai ter aqui uma discussão que vai falar sobre esses fatores de riscos aí que acontecem também nas granjas. E o bom do nosso público é que é um público que está no campo. Então, o objetivo aqui é que a gente consiga discutir o que pode ser feito dentro do que a gente tem hoje nas mãos e de como a gente pode melhorar isso. Minha apresentação já aparece aí, Bia? Aparece sim, Giovanni, tudo certinho. Legal. Então, eu vou iniciando aqui basicamente por uma discussão que vai envolver aquilo que a gente é a prerrogativa da nossa profissão, né? Nós temos que trabalhar com bem-estar animal. Isso, dentro da medicina veterinária, é um dos pilares da nossa carreira, da nossa profissão. E através do bem-estar animal e praticando ele, nós vamos conseguir extrair o melhor desempenho que a genética hoje consegue entregar, seja a genética do frango, do suíno, ou qualquer espécie aí destinada à produção de proteína. E para que a gente consiga produzir com mais sustentabilidade, esse animal precisa performar dentro daquilo que é o seu máximo potencial de conversão alimentar, ganho de peso diário, e para isso nós vamos precisar de um animal saudável
dentro da melhor ambiência possível, dentro das melhores condições de programas vacinais, programas muitas vezes medicamentosos, dependendo dos desafios. E quanto mais esse animal entregar o seu maior potencial, aí nós temos uma proteína mais barata ou uma proteína mais acessível. Então, dentro da evolução aí da sociedade, o que o mundo busca é que quanto mais o ser humano tenha mais possibilidade de acesso à proteína animal. Então, a gente sabe que muitos países, especialmente aí da Ásia, da África e alguns da América, têm ainda um acesso pequeno à proteína animal, diferente do que o Brasil tem ou países ricos têm. E a gente está trabalhando para isso, né? O Brasil, cada vez mais, pelas condições que tem de terra, de água, produzir mais para alimentar o mundo. Então, ontem a gente conversava que de cada 3 frangos que são comercializados, que saem das fronteiras do mundo, 3 são do Brasil, né? De cada 3, um é do Brasil, mais de 30%. No suíno, a gente está caminhando para isso também. Estamos aí, o Ricardo acabou de falar, né? Tentando abrir novos mercados, mas mesmo assim já com uma quantidade de exportação significativa. Se não me engano, a gente já passou, inclusive, aí o terceiro colocado, assumiu a terceira posição como país exportador. Então, vamos nos preparar cada vez mais para assumir esse protagonismo que já é nosso. E a gente tem capacidade, sim, porque já é um sistema produtivo no Brasil muito organizado. Então, é, dito isso, falando sobre garantir o bem-estar animal, que ele atinja a sua melhor produtividade e por si, então, entregue mais proteína com menor custo, a gente vai entender que a saúde ela é muito importante. E não vamos simplesmente descartar ou passar por cima dos desafios que o campo hoje mostra. Então, mesmo que o Brasil tenha uma condição sanitária privilegiada, nós não temos o vírus da PIRS no Brasil, nós não temos o vírus da TGE, o vírus da PED, que são enfermidades que causam muita mortalidade nas granjas, mas nós temos sim desafios sanitários com muitas doenças, né? Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo curto aqui, ó. Esse é um animal de 24 dias de vida. Então, esse é um leitão desmamado, né, no dia do desmame. O que que a gente consegue ver aí? Eu já tenho uma infecção bastante severa com a bactéria Glasserella parasus. Para a Glasserella parasus estar causando um desafio tão forte como esse nesse animal, obviamente eu tenho um desafio viral ao mesmo tempo aí causando essa imunossupressão, que pode ser um surto de circovírus, que pode ser um surto de influenza, mas não vamos subestimar ou simplesmente ter a prerrogativa de que nós não temos desafios no campo. Isso não é verdade. Então, é bem fácil, é só a gente visitar qualquer granja hoje para a gente entender o estrago que a influenza faz hoje nas granjas e o quão é difícil controlar esse patógeno, que é multifatorial. Então, não tem uma vacina que é soberana, que resolve o problema no campo. Isso depende também da vacinação das pessoas que trabalham nas granjas, dos seres humanos. Isso depende de biosseguridade, depende de uma série de pontos. E a influenza hoje é um problema grave nas granjas de suínos, trazendo infecções secundárias como a Glasserella parasus que eu estou apresentando aqui nesse vídeo. O animal era tão pequeno que eu estou fazendo uma necrópsia com um bisturi. Então, imagina, um animal tão jovem que deveria estar protegido pelo colostro da porca, da mãe, mas infelizmente não está. Então, há uma pressão de infecção alta em algumas granjas e, eventualmente, as ferramentas antimicrobianas precisam ser utilizadas. Do contrário, imagina qual seria o tamanho impacto na redução da produtividade que nós temos na granja. Quanto mais produtivos nós formos nas propriedades, mais barato vai ser o nosso custo, isso é óbvio. Então, olhando aqui para essa imagem, basicamente o que a gente quer? Produzir mais com menos consumo de recursos naturais, milho, soja, água, área de terra, hectares produzidos. Então, para o produtor, para o suinocultor, o que a gente quer é consumir menos ração e produzir mais. Para isso, saúde vai ser um pilar extremamente importante. E agora, dadas as condições geopolíticas aí que a guerra traz para nós, quem diria que nós brasileiros estaríamos preocupados se vai ter óleo diesel ou não
no posto de gasolina, né, no posto de combustível. Então, hoje, reduzir conversão alimentar não é só uma questão de economizar milho e soja, é uma questão de economizar caminhões que estão se deslocando para as propriedades. Isso é algo que nesse momento, bastante importante. E, obviamente, quanto menor é a conversão alimentar, menos a gente vai gastar com transporte, menos nós vamos gastar aí com óleo diesel e os custos de estrada que nós temos. Então, a questão do bem-estar animal, eu lembro que quando eu trabalhava na agroindústria, a gente tinha nos manuais de POP e a cada visita de um cliente externo, de qualquer país que fosse visitar a agroindústria, a gente sempre colocava como nas apresentações, algo que era extremamente importante para a agroindústria, respeitar o bem-estar animal. E dentro dos pilares do bem-estar animal é que os animais não sintam dor, febre, enfermidades. Então, dentro da nossa classe aqui, seja os veterinários, os zootecnistas, todos envolvidos aqui os técnicos aqui na produção de suínos, nós temos que ter em mente que não podemos demonizar a utilização dos antimicrobianos. O que a gente tem que fazer é utilizá-los de forma correta, sempre baseado em diagnóstico, sempre baseado em análise de risco, sempre tecnicamente muito bem estruturado a utilização deles. Portanto, é disso que a gente vai falar daqui para frente. Mas sem esquecer de que a gente já fez muita coisa. Vamos pensar um pouco na avicultura, né? O quanto a avicultura já evoluiu em ambiência, tendo já as granjas já climatizadas, reduzindo as variações ou os fatores que podem causar enfermidades nos animais. O suíno está caminhando para isso. A gente já tem muita granja com capacidade de minimizar impactos de sazonalidade, do tempo e tudo mais, mas ainda temos muito o que fazer e a gente consegue olhar para algumas situações. Então, essa é uma foto de uma granja em Santa Catarina, simples, uma granja que foi construída há muitos anos atrás, pé direito ainda de madeira. Não é uma melhor instalação, não vai, obviamente, entregar o melhor ambiência para os animais, mas é simples, mas é bem feito. Então, vejam, aqui é o período de vazio sanitário, de intervalo, né, da sala de maternidade. Muito bem lavado, muito bem limpo, muito bem desinfetado, tudo desmontadinho. Então, não é a questão da granja ser simples, a granja ser antiga, mas está muito na mão da gente também, mesmo em condições de estrutura que não é a ideal, de saber exatamente o que precisa ser feito. Obviamente que tem granjas muito mais tecnológicas que essa aqui, mas eu só estou chamando a atenção de que não podemos colocar a culpa nas instalações antigas. Esse é um outro problema que a gente encontra nas granjas e que é um trabalho que precisa ser feito, que é a questão de melhorar a quantidade de colostro das fêmeas. Nós investimos muito dinheiro em vacina nas porcas. Agora, essa imunidade não vai passar para o leitão se a porca não está produzindo a quantidade de leite suficiente. Isso é um trabalho que envolve nutrição, que envolve ambiência, que envolve genética. Então, nesse caso aqui, leitões de primeira semana com uma quantidade de leite muito baixa para tomar e seguramente tomar uma quantidade de colostro menor do que os 250 gramas de colostro que devem beber no primeiro dia de vida. Então, são pontos importantes que vão com certeza trazer um reflexo se vamos ou não utilizar antimicrobianos lá para frente. Essa é uma foto de um dos problemas que eu mesmo, quando estava na agroindústria, causei. Então, a gente foi crescendo o tamanho das granjas. Quem é mais antigo aí vai lembrar que antigamente nós construímos granjas com 10, 12 suínos por baia. Hoje as granjas têm 100 suínos por baia. Obviamente, a pressão de infecção e a disseminação das doenças, ela aumenta. E aqui, nesse caso, o que eu quero chamar a atenção é que quando o Brasil começou a construir o Into Finish, nós tentamos baratear as construções. O que a gente fez foi fazer baias vazadas, onde os leitões têm contato focinho de uma baia com a outra. Aqui acho que a gente consegue ver, ó, no canto direito dessa baia aqui, eu tenho um leitãozinho que está de pé ali, podendo ter contato com os leitões da outra baia. Ou seja, um surto de influenza aqui ou um surto de micoplasma, por exemplo, a transmissão focinho, ela é muito maior. As doenças respiratórias hoje têm uma facilidade de transmissão dentro das granjas que não tinha no passado, quando a gente tinha baias
com muro, onde só tínhamos 10 ou 12 animais por baia. O Brasil é muito grande, a nossa produção de suínos é muito grande, as granjas estão ficando cada vez maiores e, consequentemente, os desafios sanitários também. O que eu estou querendo dizer é, vamos voltar para os sistemas antigos das granjas? Não, isso não tem como voltar atrás mais. Mas é que a gente precisa saber que quanto maior a granja, mais a gente vai precisar se preparar com programas vacinais, com programas de biossegurança, com programas de colostragem, ou seja, uma série de pontos vão precisar ser fortalecidos para que a gente não tenha um aumento nas mortalidades e nos problemas sanitários. Aqui é uma granja antiga também, mas para mostrar que a gente ainda tem esse tipo de granja de 30 anos dentro dos sistemas. Temos integradoras ou temos granjas independentes que ainda trabalham com esse sistema de granjas velhas, e aqui eu não estou só chamando atenção para a estrutura da granja que é antiga, mas também para o erro de manejo desse produtor. Deixou formar cascão. Isso aqui é produção de gás, amônia com ácido sulfídrico. Isso vai causar fragilidade no sistema respiratório dos suínos. Então, tem muito o que fazer, pessoal. É manejo, é ambiência, é biosseguridade. E eu não estou dizendo que está ruim. A gente já evoluiu muito. Mas quando eu vou para alguns congressos e vejo o pessoal dizendo que temos que tirar os antimicrobianos, que isso é algo que precisa ser feito imediatamente, para mim é o tipo de gente que nunca pisou numa granja. O Brasil não é homogêneo, nós temos diferentes sistemas de produção e cada um vai precisar se adequar ponto a ponto, passo a passo, para que a gente consiga fazer cada vez melhor o uso das ferramentas antimicrobianas. No momento, ainda temos situações para avançar. Dito isso, vamos falar agora então sobre a utilização dos antimicrobianos. De que formas vamos fazer? E tudo precisa partir de diagnóstico, pessoal. Então, eu mostrei um pouco ali para vocês aquela questão da doença de Glasser, de um leitãozinho com 24 dias. Então, o que fazer? O primeiro ponto é coletar o tecido adequado, saber coletar. Veterinário precisa fazer necrópsia, precisa saber fazer necrópsia, mandar os materiais adequados para o laboratório e lá no laboratório a gente então fazer o isolamento bacteriano e depois as análises laboratoriais seguintes para a gente escolher qual antimicrobiano utilizar para determinada doença. Tudo isso é regido pelo CLSI. Esse é um manual internacional, tá? Onde os padrões laboratoriais eles estão estabelecidos, né? Eles estão padronizados, e é ali que a gente vai saber qual é o halo de inibição específico de um antimicrobiano para um determinado patógeno, ou qual é a concentração inibitória mínima de um determinado patógeno, para a gente poder considerar se ele é sensível, se ele é resistente a um antimicrobiano. Qual é o problema disso, pessoal? É que o CLSI não tem metodologia padronizada para todos os patógenos, para todos os antimicrobianos. Isso é bastante caro. Isso vem melhorando com o passar dos anos, mas ainda não está totalmente padronizado. Então, o que eu quero dizer para vocês, basicamente, é que muitos laudos que vocês receberam ou receberão, eles não estão baseados no CLSI, porque ainda não há o padrão lá. Então, ele está baseado no quê? Ou num padrão de halo para uma espécie, outra espécie animal, pode ser até a espécie humana, ou até nos manuais do EUCAST, que é um manual europeu para humanos, e aí muitas vezes os laboratórios emitem laudos para vocês dizendo que é sensível, que é resistente, e não é o padrão para aquela espécie já contido lá no CLSI. Portanto, é um laudo que não está correto. Isso acontece com frequência, infelizmente. Então, olhem para o CLSI, consultem, e aí vocês vão conseguir ver se lá existe o padrão ou não. Aqui do lado, nessa placa de antibiograma, basicamente eu tenho diferentes discos de moléculas antimicrobianas diferentes e ao redor aqui o halo de inibição. Esse maior halo que eu estou mostrando aqui para vocês, teoricamente, é onde o antimicrobiano funcionou melhor, mas não é tão simples assim. O tamanho do halo precisa estar padronizado de acordo com as técnicas do CLSI. Se lá não existe um padrão, a avaliação que apareceu no lado para vocês é empírica. E nós vamos falar
disso daqui para frente. Então, basicamente, pessoal, os discos de antibiograma, eles têm que ter a mesma quantidade de antimicrobiano que consta lá no CLSI, precisa estar dentro do prazo de validade, e muitas vezes os laboratórios emitem alguns laudos para vocês citando padrões para outras espécies. E isso, como eu já falei, não é o melhor caminho. Então, eu vou citar alguns padrões para vocês, para que vocês consigam entender do que eu estou dizendo. Antibiograma não é a análise que eu prefiro. Eu acho que a acurácia dele é pequena. Eu gosto mais das análises de concentração inibitória mínima. Não se atenham aqui a como a prática é feita, porque isso quem precisa saber exatamente é o laboratório. Mas, basicamente, depois de isolado o patógeno, ele vai ser colocado em diferentes tubos. Cada tubo vai ter uma diluição de antimicrobiano. E como o nome da análise diz, a menor concentração que conseguir inibir o crescimento bacteriano vai aparecer para vocês no laudo como concentração inibitória mínima. E aí, essa é uma análise que ela tem mais acurácia do que o antibiograma. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como essa análise funciona. Então, por exemplo, nesse tubo da esquerda está inoculado um patógeno que foi isolado lá da amostra clínica que vocês enviaram para o laboratório. E aqui não há antimicrobiano. Então é normal que essa amostra aqui fique turva porque há crescimento bacteriano. Depois, inicia-se as diluições. Então, começa com diluições de antimicrobiano baixas e elas vão subindo. A menor diluição de antimicrobiano que conseguir inibir o crescimento bacteriano é o MIC. Nesse caso aqui, não houve crescimento bacteriano aqui nesse tubo. Então, a concentração inibitória mínima é de 1 micrograma desse antibiótico por mililitro. Isso dá uma ideia para nós, por exemplo, de qual antimicrobiano vai funcionar melhor ou não. Exemplo, se eu testo para micoplasma uma tilmicosina e a concentração inibitória mínima é 1 micrograma, e ao mesmo tempo eu testo uma ciprofloxacina e a concentração inibitória mínima não é 1, ela é 32 ou ela é 56, 128, eu já começo a ter uma ideia de que a ciprofloxacina não é o melhor caminho e a tilmicosina pode ser muito mais efetiva. Mas, de novo, eu preciso checar os padrões do CLSI. Quando não há padrão, o pessoal usa uma espécie de quadro prático generalista, que eu vou mostrar para vocês na sequência, mas que não é o melhor caminho. Outro teste que é bem interessante é a concentração bactericida mínima, que basicamente é o seguinte: vamos imaginar que lá naquele tubo de 1 micrograma não houve mais crescimento bacteriano. Eu vou pegar essas bactérias, inocular em uma placa e deixar ela por mais 24 horas incubando. E aí eu vou entender se houve crescimento ou não. Se houve crescimento, aquilo é a concentração inibitória mínima, não a bactericida mínima. Nessa amostra aqui eu estou mostrando para vocês que o 1 micrograma evitou o crescimento bacteriano, mas de fato só 4 microgramas matou as bactérias e depois de incubadas elas não voltaram a crescer. Isso é importante porque muitas vezes a gente quer trabalhar com erradicação de alguns patógenos e aí é bem interessante a gente saber qual é a concentração bactericida mínima, não só inibitória mínima. E esse aqui é o famoso manual do CLSI. Tá? É um manual caro. Vocês, se tiverem dificuldade de comprar, podem entrar em contato, a gente pode enviar isso aqui para vocês através de PDF. E aí, aqui a gente tem todos os padrões hoje que estão estabelecidos para suínos e aves, e nesse aqui da direita a gente tem os padrões para bactérias anaeróbicas. Aqui um exemplo de como é as páginas, né, dentro do CLSI. Então, nesse caso, eu peguei o Streptococcus. E aqui, dentro do CLSI, ele fala qual meio de cultura precisa ser utilizado para a cultura do Streptococcus, qual a quantidade de inóculo, por quanto tempo é a incubação, se vai fazer em temperatura ambiente, se vai usar alguma quantidade de dióxido de carbono. E aí, depois
os padrões estabelecidos para os antimicrobianos. Então, aqui eu vou mostrar todos os antimicrobianos que estão padronizados pelo CLSI contra Streptococcus suis. Então, por exemplo, a ampicilina está padronizada para Streptococcus suis para concentração inibitória mínima. Não existe padrão ainda para antibiograma. Porém, Streptococcus suis é coletado de doença respiratória, abscesso pulmonar. Se vocês pegarem o Streptococcus suis de sistema nervoso central, isso aqui já não vale mais, porque o que está padronizado aqui é para o estrepto coletado de pulmão. Então vejam o quanto é complexo, tá? Eu não estou querendo aqui confundir vocês, a gente pode um outro dia entrar nesse assunto com mais afinco, mas o CLSI precisa ser considerado. Então, penicilina também já tem uma padronização para MIC, Ceftiofur tem tanto para MIC quanto para antibiograma. Enrofloxacina somente para antibiograma. Florfenicol a gente tem ambos. E o último, tetraciclina. Se vocês me perguntarem, mas tem para outros antimicrobianos? Ainda não há padronização. Então, se o laboratório emitir um laudo para vocês de um outro antimicrobiano que eu não citei aqui, dizendo que é sensível, resistente ou intermediário, ele usou alguma fonte que não é o CLCI, portanto, ela não é válida. Eles usaram o que a gente chama de extrapolação, ou eles compararam com outra espécie animal, ou eles usaram o padrão de humanos. E aqui são os rótulos de discos de antibiograma do Cefar, que é um laboratório brasileiro que produz discos de antibiograma. Ele coloca os padrões ali no rótulo dos discos. Vejam, para suínos, os únicos padrões que o Cefar cita é Pasteurella, Actinobacillus pleuropneumoniae para tiumicosina. Para o Ceftiofur, eles citam esses 4 patógenos aqui. Para florfenicol, 5 patógenos. E basicamente é isso. Então, nós não temos muitas informações para aves, menos ainda. Então, cuidado quando vocês recebem laudos dizendo que quase todos os antimicrobianos estão resistentes. Eu vejo muita publicação de resumo, de artigo, dizendo que a bactéria tal está resistente para determinado patógeno em determinada espécie e não tem padronização pelo CLSI. Então, aquilo não é verdade. Então, pessoal, cuidado, tá? Vamos com calma porque tem muita gente que não conhece do que está falando aí quando se refere à resistência antimicrobiana. Isso aqui é um gráfico para vocês entenderem a relação do antibiograma com o concentração inibitória mínima. E é legal, porque quando nós conseguimos fazer as duas análises, é o melhor caminho. Então, eu vou riscar aqui para vocês na tela, para vocês entenderem o que quer dizer isso aqui. Aqui eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o halo de inibição, menor vai ser o MIC. Então, por exemplo, se o halo de inibição de um antimicrobiano foi de 20 milímetros lá na placa, o MIC dele vai ser aqui aproximadamente 3 microgramas. Se esse halo de inibição for menor, ou seja, o antimicrobiano não está tão eficiente para aquele patógeno, significa que o MIC vai ser maior. Então, basicamente, é para vocês entenderem que quando a gente consegue fazer as duas coisas, uma análise confirma a outra, e isso é importante para nós, para decidirmos qual o melhor antimicrobiano utilizarmos. E sempre levarmos em consideração farmacocinética, por onde esse fármaco vai ser absorvido e qual é o sítio de ação de cada fármaco. Eu vou explicar isso melhor depois. Aquela tabela generalista que eu citei para vocês, basicamente é essa aqui. Ela está lá no CLSI, mas o CLSI diz o seguinte: isso aqui eram citados por alguns autores em publicações bem antigas para alguns patógenos quando a gente for comparar com macrolídeos, tetraciclinas. Hoje em dia, essa tabela generalista ela já não é mais utilizada, mas basicamente o que o pessoal dizia é que quando um patógeno ele tem um MIC menor do que 4 microgramas por mililitro, lá naquele tubinho, aquele patógeno é sensível a determinado antibiótico. Ou quando o MIC ele é maior do que 32, aí esse patógeno é resistente.
tá? Mas eu não consideraria isso aqui para as avaliações. Se tem algum laboratório que está emitindo laudo baseado nisso aqui, infelizmente os laudos não estão corretos. O mesmo serve para o antibiograma. Se o halo for maior do que 20, essa tabela diz que a bactéria é sensível. Se o halo for menor do que 14 milímetros, a bactéria é resistente. Então, caso esse seja o padrão do laboratório, não está correto. E aí vamos considerar também farmacocinética. Por que que eu vou dizer isso para vocês? Eu vejo muitos laudos dizendo que Escherichia coli é multiresistente. E aí nós vamos lá analisar e tem lá que a Escherichia coli é resistente para lincomicina, tilosina, tilmicosina. Pessoal, esses antimicrobianos não são para essa bactéria, não está no espectro de ação daquele antimicrobiano. Então não adianta fazer teste de sensibilidade porque vai dar resistente. Então a gente precisa entender essas coisas, certo? Além disso, quando nós formos tratar um animal, a gente precisa considerar qual é a enfermidade entérica, sistêmica, respiratória. Se ela for respiratória, eu preciso de antimicrobianos que sejam absorvidos e que consigam chegar lá no pulmão. Se ela é entérica, eu vou preferir antimicrobianos que se concentrem mais no intestino. Parece básico o que eu estou dizendo para vocês, mas tem muito veterinário tratando pneumonia com molécula que não é absorvida via oral. Então vamos lá, vamos começar pelo básico, né? A absorção dos fármacos, o quanto entra e o quanto vai ser realmente disponível ou na corrente sanguínea ou vai chegar em tecidos-alvo, como rim, pulmão, por exemplo. Começando aqui pelos de baixa absorção. Eu não vou citar todos, eu vou dar exemplos, né? Então, aqui, a colistina ou os aminoglicosídeos aqui, que neomicina, espectinomicina, outros como gentamicina, apramicina, a absorção desses fármacos é muito baixa. Basicamente, aquilo que é administrado vai passar por todo o trato gastrointestinal e a ação dele vai acontecer em contato direto com a bactéria lá na luz do intestino. Então, essas moléculas aqui são utilizadas para o tratamento entérico. A tirosina aparece aqui como uma absorção baixa também. E aí vocês vão me perguntar, não, mas o pessoal usa muito ela para micoplasma. Se ela for injetada, tudo bem, porque a absorção é alta, a injeção é no músculo. Agora, via oral, a absorção da tirosina é baixíssima. Então, a gente usa a tirosina para quê? Para tratar ileite, só isso. E aí, vamos para outras moléculas que já começam a ter uma absorção um pouco melhor. Lincomicina, por exemplo, a gente utiliza bastante para tratar ileite, Braxpira. Agora, vou utilizar lincomicina para tratamento respiratório, a absorção dela é baixa. Então, para eu usar lincomicina, vou ter que utilizar doses muito altas. Aí, melhor é utilizar outras moléculas que têm uma absorção maior. Ah, Giovanni, mas Doxy é bastante utilizado em suínos para tratamento respiratório. Por quê? Porque ela tem uma concentração inibitória mínima para os patógenos respiratórios bem baixa. Então, mesmo que ela não seja tão bem absorvida, ela acaba funcionando bem devido à sua efetividade antimicrobiana contra principalmente as pasteureláceas. Agora eu já começo a mostrar para vocês outros fármacos que são bastante absorvidos. Florfenicol, amoxicilina. Então, fármacos que nós vamos utilizar para passar a barreira hematoencefálica, inclusive tratar meningites, por exemplo. Outro exemplo, tilmicosina, muito absorvida e se concentra bastante no tecido pulmonar. Então, eu vou utilizar ela para quê? Tratamento respiratório, não para tratar uma diarreia. Então, aqui só para a gente ter uma ideia de como que é a questão farmacocinética das moléculas. E aqui, outras referências bibliográficas, né? Aqui do professor David Birch, ele cita de novo a tirosina como uma absorção baixa, aqui ele cita a lincomicina como moderada, ele não especifica o percentual, e aqui outras duas que eu não havia citado, como tilvalosina, que é geralmente utilizada para tratamento de micoplasma, ou a própria valnemolina, que é muito absorvida e consegue tratar um espectro de bactérias bastante grande, sistêmicos e respiratórios. Sabendo desse ponto, partindo daqui, que a gente vai começar então a discutir outros pontos
dose, espectro de ação. Isso aqui é basicamente para a gente saber quais nós vamos utilizar para diarreia ou para pneumonia. Alguns conceitos farmacocinéticos importantes se vocês entenderem, né? Aqui eu vou falar de quanto tempo a gente precisa utilizar os medicamentos para cada tipo de doença. E aí vocês precisam entender que a farmacocinética é um conceito extremamente importante. E o que que é isso? É por onde é administrado, absorvido, metabolizado e excretado o fármaco. É o caminho que o fármaco faz pelo organismo e quanto tempo esse fármaco fica no organismo do animal. E aí, aqui eu vou dar um exemplo de. Não leve em consideração aqui qual fármaco é, nesse exemplo aqui do Lorenzo Fraile, que incluso ele é espanhol, Sula, então você que está aí na Espanha, ele cita o seguinte: se o suíno começa a se alimentar aqui no início da manhã, seja com ração medicada ou tomando água medicada, ele vai começar a absorver o fármaco. E ele vai ter picos de concentração. Então, ele se alimentou no começo do dia, poucas horas depois, ele já tem um pico de concentração plasmática. Depois, esse fármaco começa a ser excretado, metabolizado, excretado pela urina ou pelas fezes. Mas esse animal vai voltar a se alimentar outras vezes ao longo do dia. E esses picos de concentração, eles vão se sobrepondo, certo? Então, nesse exemplo prático aqui, o que eu quero dizer é que, passado 24 horas do início do tratamento, aqui, ó, no começo da manhã do outro dia, eu estou riscando aqui na tela, eu vou ter uma concentração maior do que nas 24 horas anteriores. Então, isso vai começar a acontecer dia após dia. Então, nesse gráfico, eu estou dizendo exatamente isso. Aqui era a concentração inicial. Aqui é quando começa o segundo dia, aqui é quando começa o terceiro dia e assim por diante. Quando que isso vai estabilizar? Isso vai estabilizar aproximadamente entre o quarto e o quinto dia. Por quê? Porque nesse período a quantidade de fármaco que o animal está ingerindo é exatamente a mesma que ele está excretando. É o conceito de meia-vida. O que que é meia-vida? É quanto tempo demora para o organismo excretar 50% da dose que foi administrada. O que eu quero dizer com isso? A partir do quarto, quinto dia, nós vamos extrair do antimicrobiano o melhor resultado terapêutico que ele pode entregar para nós. Eu estou dando uma puxadinha de orelha nos veterinários que vão lá na granja e tratam o lote só por 3 dias, 4 dias. Por quê? Porque ele quer economizar. Ele tem uma meta de não gastar tanto em antibiótico e aí ele dá uma economizada. O que que isso pode vir a acontecer? A gente não terminou com a doença na propriedade ainda. Há ainda animais que estão em fase de incubação. Então, você para o tratamento de forma precoce e a doença recidiva daqui a 5 ou 7 dias. Se estamos falando de uso racional de antimicrobiano, a gente precisa, tomada a decisão de usar antimicrobiano, usa para valer, usa para resolver. Então, escolhe a molécula certa e trata pelo número de dias necessário, não mais do que isso. 5 dias é suficiente, Giovanni? Depende, tem que analisar o contexto, a morbidade da doença na granja. Mas de 5 a 7 dias é o mínimo para a gente ter uma resposta respiratória e sistêmica suficiente. Para diarreias pode ser menos. Não tem necessidade de tratar 7 dias para uma diarreia simples como uma colibacilose, por exemplo. Para uma Braxpira, já é outra situação diferente. Então, como eu disse, precisa avaliar a situação da granja. Aqui eu entro nos conceitos de moléculas que são tempo e dose dependentes. Não só para a gente saber quantos dias nós vamos precisar tratar, mas para a gente saber como tratar. Vamos pensar aqui nos tratamentos via água de bebida, por exemplo. Os fármacos tempo dependentes, eles precisam estar 40% do tempo do dia em uma concentração do plasma ou no pulmão, por exemplo, acima da concentração inibitória mínima do patógeno. Então vamos lá, vamos imaginar um micoplasma aqui, onde a concentração inibitória mínima é essa em vermelho que eu risquei para vocês aqui. Por exemplo, 1 micrograma por mililitro. E aí eu estou usando uma dose de tilmicosina na água ou na ração. Essa dose ela precisa entregar concentração do fármaco lá no plasma por pelo menos 10 horas, que é essa curva aqui, ó, acima da concentração inibitória mínima. Não é que eu tenho que deixar só 10 horas na água de bebida. Se eu estou fornecendo via água ou via ração, a dose que eu vou administrar precisa ficar circulante
no corpo do animal por pelo menos 10 horas. E aí depois eu vou mostrar um pouco para vocês como que essas avaliações são feitas. Então, esse é o conceito de tempo dependente. Não precisa de doses tão altas, mas doses que fiquem acima do MIC por mais tempo. Esse é um exemplo prático disso. Então, vamos imaginar que nessa granja aqui havia uma doença respiratória e 100 animais estavam morrendo por dia. É só uma hipótese, certo? E aí, nós iniciamos um tratamento com uma dose baixa. O veterinário prescreveu uma dose a menor do que deveria, ou o produtor fez a medicação errada lá na caixa d'água. E ele só usou uma dose que ficou 20% do tempo acima do MIC ao longo do dia. Essa mortalidade ela vai cair para 80 animais. Então, a mortalidade começa a reduzir, mas não resolve o problema da granja. Agora, quando eu uso uma dose correta e eu fico pelo menos 40% do tempo acima do MIC, essa mortalidade zera ou vem a próximo do zero. Então, estar acima de 40% do dia acima do MIC é extremamente importante para moléculas tempo-dependentes. Quem são elas? Depois eu vou explicar para vocês. Quem são? A maioria são tempo-dependentes. Então, para uma medicação via água, é importante que o produtor coloque a medicação na água por pelo menos 10, 12 horas e não faça medicações curtas, porque se eu trato por pouco tempo, pode ser que eu tenha animais ali que estão prostrados que não vão acessar o bebedouro o suficiente para tomar a dose que deveria. E aí eu não consigo chegar na dose terapêutica que o animal precisaria. No conceito dos dose dependentes, é totalmente diferente. Aí eu não preciso, como no tempo dependente, ficar com uma dose circulante por muito tempo. Eu preciso de um pico de dose. E aí, nos injetáveis é muito fácil a gente fazer isso, é só seguir a dose que está na bula. Nas medicações via água e ração, que dá um pouco mais de trabalho, porque a gente também precisa subir a dose. E no caso da água de bebida, tem veterinários que dizem o seguinte para o produtor: como eu preciso de uma dose em pico mais alta, vamos tratar por 4 horas só? Teoricamente está correto. Eu não posso criticar o veterinário se analisar só a parte teórica. Mas na parte prática, pessoal, vocês têm que lembrar que os suínos eles não bebem água todos de uma vez só. Uns começam antes, outros começam depois. Tem a questão da dominância na baia, tem a questão de temperatura da água, tem a questão de vazão de água. Então, cuidado para não fazer tratamento curto e alguns animais que estão moribundos, enfermos, apáticos, não terem acesso à água medicada. Então, minha sugestão, mesmo para moléculas dose dependentes, tratem por 8, 10 horas do dia, porque vai funcionar melhor do que fazer tratamentos mais curtos. E aí, basicamente, como eu disse, as moléculas tempo-dependentes são a maioria que vocês estão acostumados a usar aí no campo. Tilmicosina, amoxicilina, doxiciclina, florfenicol. Então, se você não sabe, se você não lembra se a molécula que você vai trabalhar lá na hora, ela é tempo ou dose dependente, chuta que é tempo dependente porque vai dar certo. Expõe mais tempo de tratamento os animais porque vai ter uma chance maior de dar resultado. Os dose dependentes são poucos, tá? Que basicamente são os aminoglicosídeos e as quinolonas e a colistina. Então, moléculas em suinocultura que são mais utilizadas para tratamento de coli e salmonela, né? As demais, geralmente são tempo dependentes. E fazer tratamentos com quinolonas por curto espaço de tempo em suíno não vai dar certo. Por quê? Se você concentrar demais a água, a quinolona é amarga. Os animais não tomarão a água. Diferente do frango, que sente pouco gosto, o suíno é bem seletivo. Então, diluir o tratamento vai ajudar a diluir o gosto e o amargor também. Tem um outro grupo, pessoal, de moléculas que a gente entende dentro da farmacocinética que elas podem trabalhar tanto como tempo ou dose dependentes, certo? Que a gente chama de tempo concentração dependente. E o que que isso significa, basicamente? Isso significa que nós vamos fazer uma avaliação da área sob a curva, e aí eu vou explicar rapidamente para vocês o que é isso aqui. Então, olhando para esse gráfico, aqui no tempo zero foi administrado uma enrofloxacina via injetável no suíno. Depois, ao longo desses tempos aqui, ó, meia hora, 1 hora, 8 horas, foi coletado
o sangue, o plasma do animal, para a gente analisar o quanto tem de enrofloxacina ali através dos métodos de HEPLC. E aí nós chegamos à conclusão de que toda essa faixa em amarelo que está aqui, essa faixa em dourado, é a área sob a curva. Qual curva? A curva de concentração plasmática que eu estou riscando aqui em vermelho agora. Essa área sob a curva, ela é calculada por fórmulas que vão calcular todos os trapézios que estão dentro aí dessa área. Mas isso não se preocupem que hoje as fórmulas de inteligência artificial fazem isso muito fácil. E essa área sob a curva, eu vou dividi-la pela concentração inibitória mínima do patógeno que eu quero tratar. E aí, baseado nisso, eu tenho esses resultados aqui, ó. Se a área sob a curva ela for maior do que 125 vezes, eu estou riscando aqui na tela agora, para bactérias gram-negativas, esse fármaco é efetivo. Para bactérias gram-positivo, isso é maior do que 50 vezes. Então, é bom vocês entenderem essa questão da área sob a curva, porque o mapa hoje, para registrar novos produtos no Ministério da Agricultura, ele tem utilizado bastante essa metodologia aqui. Então, para as quinolonas, por exemplo, e alguns aminoglicosídeos, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse grupo de moléculas aqui, que faz essa divisão de área sobre a curva pelo MIC, basicamente são alguns aminoglicosídeos, as fluoroquinolonas, enro, cipro, norfloxacina e as tetraciclinas. Hoje o mapa já faz ah, registros de novos produtos utilizando essa formulação aqui. Se a área sob a curva dividido pelo MIC for maior que 125, é efetivo para gram negativo, maior que 50 é efetivo para gram positivo. Então, nesse gráfico aqui, eu estou mostrando para vocês que a área sobre a curva foi de 25,96 microgramas, e aí eu vou dividir pelo MIC, que está aqui, ó. Vamos pegar esse MIC aqui de Glasserella, 0,125, por exemplo. Dividido 25 por 0,125, eu tenho então 207 vezes acima do MIC para essas bactérias aqui, 800 vezes acima do MIC para essas outras e mais de 3.000 vezes para essas outras. Significando o quê? Que nessa dose de 7,5 miligramas de enrofloxacina injetável, dose única, esse antimicrobiano é eficiente para esses patógenos. E aí é para vocês entenderem por que muitas vezes que a gente começa a registrar mais antimicrobianos de uma única dose ou aumentando a dose para poder talvez gerar longa ação do que antibióticos que você tem que ficar repetindo a dose a cada 12 ou 24 horas. Então, esse aqui é um exemplo. Aquela curva lá que eu mostrei para vocês, essa área sobre a curva aqui em dourado, né? Ela é maior. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com 7,5 miligramas de enrofloxacina. Ela é maior do que se eu fizer as enrofloxacinas convencionais, aí as antigas, que trabalhavam com 2,5 miligrama, que é essas curvas aqui de baixo, em cinza, trabalhavam com 2,5 miligramas e pediam para reaplicar por 24 horas, a cada 24 horas. Então, se a gente calcular a área sob a curva, uma única dose, subindo a dose, vai ser mais eficiente do que ter que ficar tendo o retrabalho de fazer várias doses. Isso funciona para todos os fármacos? Não. Depende desses estudos farmacocinéticos aqui. Então, isso aqui é para ajudar o produtor lá no campo a não ter que ficar fazendo várias e várias aplicações, para reduzir mão de obra e também para reduzir o risco de erro do antimicrobiano. É aí que as indústrias farmacêuticas também ajudam no uso estratégico e racional do antimicrobiano, tentar diminuir o erro do produtor lá no campo. Bom, vamos falar de doses, né? Como calcular doses? Isso é extremamente importante e infelizmente, ainda temos, às vezes, alguns erros aí no campo. Basicamente, aqui eu vou passar a formulação do cálculo via ração para quem emite receituário veterinário aí pela portaria 798. Então, vamos usar um exemplo de trabalhar com amoxicilina 50%, um produto a 50% na dose de 20 miligramas quilo para leitões aí de entrada de recria e terminação. Então, eu vou multiplicar o peso do animal pelo 20 miligrama quilo, vou dividir pela concentração do antimicrobiano, que é 50%,
E também vou considerar o consumo de ração diário, no caso aqui 1,350 kg. E aí, com essa fórmula, eu sei exatamente o quanto eu tenho que utilizar por tonelada desse antimicrobiano. Isso o mapa tem cobrado bastante do pessoal aí que siga rigorosamente a bula dos antimicrobianos. Outro exemplo aqui, um animal mais pesado, então, um animal aí de 90 quilos, vou trabalhar com 4 miligramas de forfenicol, um produto a 30%. O animal aqui já está consumindo 2,5 kg de ração. Então, nesse caso aqui, 480 gramas de um produto a 30% por tonelada de ração tratada. Agora, nós temos alguns veterinários aí, pessoal mais antigo aí, da minha época aí, ou até um pouco mais antigo, o pessoal está mais acostumado a trabalhar com doses práticas em ppm. Então, eu costumo trabalhar com 300 ppm de amoxicilina no leitão de entrada de recria, por exemplo. O que que eu quero chamar a atenção? As genéticas mudaram demais. Os animais estão comendo menos e estão pesando mais. Isso muda a dinâmica de cálculo. Isso, a gente precisa considerar isso. Dose prática em ppm não funciona mais. Então, por exemplo, se eu só trabalhar com 300 ppm num animal que está pesando 24 quilos, por exemplo, e ele está comendo 1,350 kg, então quanto vai ser essa dose? 300 ppm vezes o consumo diário de 1,350, o animal consumirá 405 ppm no dia. Vou dividir pelo peso dele, a dose que vamos administrar para esse animal é 16,8 miligrama quilo de amoxicilina. Qual a dose de bula? 20 miligramas. Então, estou subdosando o animal e aí está contra a utilização correta dos antimicrobianos, podendo até aí causar uma resistência bacteriana. Então, esqueçam doses práticas, precisamos calcular a dose em miligrama quilo. O mesmo para o uso via água de bebida, o uso via água de bebida. Aqui, vamos pegar um exemplo de 2.000 leitões, na metade da fase de creche, com 15 quilos de peso vivo, vamos trabalhar com amoxicilina 50% na dose de 20 miligramas quilo. Então, 2.000 leitões com 15 quilos, vamos ter 30 mil quilos de peso vivo, multiplicado por 20 miligramas quilo, dividido pela concentração do produto. Quanto que eu terei que usar? 1,2 kg de amoxicilina do produto, né? Por dia. Por dia. Lembrem, amoxicilina, tempo dependente. Quanto mais tempo eu expor os animais à medicação, maior vai ser minha chance de sucesso. Quanto tempo, Giovanni? 12 horas, 18, 24? Depende. Se você tem mão de obra para acompanhar isso bem lá na granja, ou se você tem sistema de dosador que vai fazendo isso automaticamente, não tem por que não trabalhar com até 24 horas. E aí, quais as minhas preocupações lá no campo em relação a medicação via água, tá? Essa é uma provocação que a gente sempre discute com o MAPA, né? O MAPA tem falado em por que não migrar mais as medicações para água, ao invés de fazer isso nas rações? Pessoal, quando a gente faz na ração, o medicamento que está ali na ração, ele foi calculado pelo veterinário, a dose foi misturada certinho lá na fábrica de ração, e a chance da gente errar em dose, ela é menor. Obviamente que animais muito enfermos não comem a quantidade que deveriam de ração, mas transferir a responsabilidade para o produtor de fazer toda a medicação, ou seja, fazer tudo via água, é complicado. Por que que é complicado? Porque tem muitas variáveis, não é só errar cálculo ou errar diluição. A gente vai ver que tem outras situações, e eu vou começar aqui citando, por exemplo, o dosador. Vamos imaginar aquele lote lá que eu citei ali, dos animais de 15 quilos, esses animais estão tomando 2.000 litros de água no dia. Se esse produtor regular o dosador para 1%, o dosador vai puxar quanto de água? Ele vai puxar 20 litros ao longo do dia. Então, aqui a gente consegue ver que o reservatório ali, o dosador vai puxar 20 litros. E quanto vai ser a minha medicação? 1,2 kg de produto. 1,2 kg de produto dividido por 20 litros dá 60 gramas por litro. Não vai solubilizar. O limiar de solubilidade de alguns fármacos é baixo. Quais são eles? Os vermífugos, as sulfas, a amoxicilina, o forfenicol. Então, por exemplo, para uma amoxicilina, se vocês colocarem mais do que 13, 14 gramas
de amoxicilina por litro, ela vai ou decantar ou precipitar. E aí não vamos entregar a dose que deveria para o animal. Portanto, eu sempre digo o seguinte: tentem regular os dosadores para 5%. Por que disso? Porque a medicação vai ser a mesma, os 1.200 gramas, porém nós vamos diluir em 100 litros de água. Eu vou ter então 12 gramas de amoxicilina para cada litro de solução lá no dosador. Então, orientem os produtores a comprar barricas, bombonas maiores e ter um reservatório de água maior, porque tentar fazer com o dosador a 1% vai dificultar a eficácia clínica dos tratamentos. E aí, aqui é um exemplo bem prático disso, tá? Vejam, florfenicol na água de bebida. Na esquerda, um produto que já vem líquido, ele já vem diluído, ele já vem com um solvente de fábrica, ele já vem pronto para diluir em água. Todos aqui estão com a mesma dose, porém, aqui no produto pó, no A e no B, a solubilidade não foi boa. Por quê? Porque é intrínseco da molécula. Forfenicol, se não utilizar um solvente, ele não solubiliza bem. O que que isso vai trazer para nós? Depois de 3 horas, aqui nós não agitamos, tá? Nós deixamos parado, porque são poucas granjas hoje que tem o agitador automático, e a gente começa a ver aqui, ó, que há uma decantação e uma precipitação e uma decantação do produto. Isso vai diminuir a efetividade do tratamento. Como que a gente sabe disso? O que que a gente fez? A gente introduziu aqui, ó, até metade desses Becker, essas doses elas estão ajustadas, né? Para que, como se uma representação do que aconteceria na granja, é proporcional. A gente introduziu um Becker, uma pipeta até aqui, ó, até metade do frasco, coletou esse sobrenadante e analisou em HPLC o quanto eu encontro da molécula aqui depois de determinado período. E aí vocês vão ver o resultado disso. Então, no primeiro momento, todos os florfenicóis estão entregando a molécula ali. Eu consigo recuperar quando faço imediatamente a solubilidade. Porém, passado horas, por exemplo, aqui ó, com 6 horas, aqueles produtos que não solubilizaram bem, eu recupero 20, em torno de 20% do fármaco somente. Por que disso? Ou volatilizou, ou decantou, ou precipitou. E aí, nesse caso, a gente está usando somente 1/5 da dose que a gente deveria usar no animal. De novo, estamos falando de uso correto de antimicrobiano. Portanto, usar via água tem variáveis que não estão na nossa mão, estão na mão de quem está aplicando, e muitas vezes são pessoas que não têm escolaridade lá no campo. Isso aqui é outro exemplo, tá? É um aviário aí no fundo, mas eu quero trazer só essa provocação para vocês. Sempre que forem fazer medicação num produtor, não deixem somente o medicamento e a orientação por escrito e vão embora. Façam junto com o produtor. Vão lá na caixa d'água, vocês vão se surpreender com os absurdos que vocês vão ver. Ah, o Giovanni está falando mal de produtor rural. Não, eu não estou falando mal. É que muitas vezes o produtor não entende que essa água aqui, ela não só vai causar algum problema sanitário para o suíno, mas ela também diminui a eficácia clínica do antimicrobiano, porque o antimicrobiano já começa a usar, a fazer efeito nessa matéria orgânica aqui, nesses coliformes que estão aqui na água. Então façam junto, que isso vai ser bastante importante na melhor utilização dos antimicrobianos. Outro ponto, regulagem de bebedouro. Isso aqui é fundamental, pessoal, fundamental. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, ó. Esse bebedouro aqui está muito baixo da direita, né? Se o bebedouro está baixo, o suíno vai jogar boa parte da água fora. Esse estudo publicado aqui fala que até 42% da água pode ser desperdiçada se os bebedouros estiverem muito baixos. Nós estamos jogando 42% da dose de antibiótico fora, certo? Agora, se nós ajustarmos a dosagem a altura dos bebedouros, aqui na esquerda eu estou mostrando um pouco para vocês, ó, o bebedouro está mais acima do lombo do animal, ele tem que levemente erguer a cabeça para começar a consumir, já vai direto para a glote dele, o desperdício de água é menor. Na direita, o bebedouro está muito baixo, o suíno vai tomar água de lado, vai jogar boa parte dessa água na lâmina, vai jogar essa água fora, essa medicação fora. Então, vejam, quando a gente vai falar de medicação de água na granja, são várias coisas que precisam ser observadas. E a gente precisa cada vez treinar esse pessoal sobre isso. Porque
não adianta, pessoal. Na cabeça deles, eles estão fazendo a coisa certa. Não necessariamente eles sabem que estão errando lá no campo. Então, são situações que eu quero chamar a atenção, mas também tem situações relacionadas aos produtos, tá? Tem moléculas que já saem dos laboratórios veterinários na dosagem adequada, outras ainda precisam fazer correção de dose, de princípio ativo, tá? Não sei se vocês já foram apresentados a esses conceitos, mas precisa perguntar para o fornecedor: essa molécula está corrigida ou ela ainda precisa fazer a correção do sal? O que eu quero dizer, tem moléculas, por exemplo, que se o fornecedor não corrige o percentual de sulfato, por exemplo, aqui da neomicina, o sal é o sulfato, ele está entregando somente 67% da molécula que deveria entregar no produto. Como saber disso, tá? Na bula é dessa forma aqui, ó. Se tiver escrito o nome da molécula dessa forma, só o nome da molécula, o produto é corrigido. Se tiver escrito entre parênteses, na forma trihidratada, no caso da Moxi, ou na forma de sulfato, no caso da neomicina, o produto também é corrigido. Agora, se tiver escrito trihidratada sem o parênteses, o produto não é corrigido, ele está entregando, no caso da moxicilina, 13, 14% a menos de produto, e aí vocês estão já subdosando os animais no campo. Como saber disso? Olhem o registro do produto e daí comparem com isso que eu mostrei aqui na tela para vocês. Espectro de ação, tá? Indo aqui para o final da nossa discussão, e lembrando, quando for pedir um antibiograma para um laboratório ou um teste de MIC, vocês precisam considerar quais antibióticos vocês querem testar. Como eu falei, não adianta testar lincomicina para Escherichia coli. Nós temos que testar a molécula que tem espectro de ação. Então, de forma rápida, eu vou trazer para vocês o que é bem prático aqui, certo? A amoxicilina em suíno consegue tratar o quê? Glasser, Pasteurella, o famoso APP, o Actinobacillus suis, a Bordetella, o Streptococcus suis, o Actinobacillus suis o Actinobaculum suis, que é causador de doença geniturinária em porca, e o Clostridium perfringens. Qualquer bactéria fora disso aqui vai dar resistente, tá? Porque não está dentro do espectro de ação da amoxicilina. Sulfachlorperidazina, que é uma sulfa de alta absorção, ela funciona melhor do ponto de vista sistêmico do que as outras sulfas. Ela vai tratar coli, salmonella, clostridium, bordetella, streptococcus, actinobaculum suis, clostridium perfringens. Não mais do que isso. Cipro e norfloxacina vai tratar basicamente coli e salmonella. Doxiciclina vai tratar Glasser, Pasteurella, APP, Actinobacillus suis, Bordetella, Micoplasma, não é a molécula de eleição para Micoplasma, mas se trabalhar numa dose correta, ela consegue tratar também, e Streptococcus suis, dependendo da cepa. Então, vale fazer de novo as análises laboratoriais. Tilmicosina, extremamente absorvida, se concentra no tecido pulmonar, o foco dela é o quê? Doença respiratória, vai tratar Glasser, Micoplasma, Pasteurella, APP, Actinobacillus suis, Bordetella, mas como ela é excretada pelas fezes e ela é um macrolídeo, ela também consegue tratar Lawsonia e Clostridium, mas não trata outras enfermidades entéricas, somente essas duas aqui que eu citei por último. Florfenicol, amplo espectro também, trata Glasser, Pasteurella, APP, Actinobacillus suis, Bordetella, Actinobaculum e Streptococcus suis, não trata micoplasma, a não ser que esteja associado com outra molécula. A pramicina, um aminoglicosídeo muito eficiente para Escherichia coli e Salmonella, é esse o espectro dela. Ela é muito boa, uma das melhores, mas o espectro é esse aqui. Fosfomicina, a molécula mais eficiente para coli e Salmonella, mas o espectro também é só esse aqui. Não adianta tratar, buscar fosfomicina para micoplasma, por exemplo. Não está no espectro de ação. Tilosina, via oral ela é mais restrita, o foco dela é Clostridium e Lawsonia. Não adianta nós pensar em outros patógenos porque a absorção dela é baixa. Tiamulina, Mycoplasma, Lawsonia, Braxpira e Clostridium. Não mais do que isso, a não ser que você associe com outra molécula. Valnemolina, né? Essa eu costumo dizer que ela trata até unha encravada, mal olhado, porque o espectro de ação da valnemolina é muito alto. Então, é Mycoplasma, Glasser, Pasteurella, os actinobacilos como um todo. E ela também consegue tratar Braxpira muito bem, Lawsonia e Clostridium, né? Então, essa é um dos antimicrobianos mais completos aí da medicina veterinária.
Tilvalosina, o foco da tilvalosina é micoplasma. Micoplasma e Lawsonia. Pega a Clostridium também, mas o espectro de ação da tilvalosina é menor. Tulatromicina, né? A milagrosa tulatromicina injetável. O foco dela é o quê? Pneumonia. Então, Gláster, Mycoplasma, Pasteurella, os actinobacilos, os dois, e a Bordetella. Ceftiofur, amplo espectro, é injetável, nós não temos ele via oral, e o espectro dele é grande, Gláster, Pasteurella, os APP, a Salmonella, Streptococcus, coli, Lawsonia, Clostridium, mas cuidado, tá? O Ceftiofur, a gente tem que pensar sempre nele para, vamos dizer assim, utilizá-lo em situações mais estratégicas, né? Animais próximos do abate, então é uma molécula que não dá para a gente ficar simplesmente gastando ela aí, às vezes fazendo blindagem de leitão, estratégias que não são legais pensando no uso estratégico de antimicrobiano. É, e aí, pessoal, para a gente não se estender, eu quero só chamar a atenção aqui, ó. Eu comentei com vocês antes sobre a questão da área sob a curva. Aqui é mais para falar sobre a questão de dose, tá? Então, cuidado em vocês trabalharem, quando os antimicrobianos têm range de dose, vocês trabalharem sempre com a dose mais baixa, porque muitas vezes ele vai conseguir tratar alguns patógenos e outros não. Vou dar o exemplo aqui da tiumicosina. Nessa área sob a curva aqui, ó, de 15 miligramas quilo, nós temos uma área sob a curva de, vou escrever aqui, área sob a curva de 47 microgramas, e a concentração máxima que ela atingiu é essa aqui, ó, 3 microgramas lá no, por grama de tecido pulmonar, certo? Bom, ela está acima dos principais patógenos aqui, ó, a curva está acima do MIC do APP, que está em verde, da Pasteurella, que está em azul, ok? Agora, se eu pegar uma cepa de APP que muitas vezes tem um mic maior, talvez um mic de 4, e isso pode mudar de uma cepa para outra, por exemplo, o mic poderia vir aqui para cima, né? Eu começo a ter uma resposta terapêutica um pouco menor. Vai ajudar bastante, mas talvez não vai resolver. Então, aí a gente começa a ir para a dose de 20 miligramas quilo. Então, a área sob a curva aqui, ela é maior. Então, veja, o pico de concentração já sai de 3, vai para quase 4,5, certo? E a área sob a curva também aumenta. Antes era 40 e pouco, agora a gente passa de 53. Esses conceitos farmacocinéticos, vocês devem perguntar para o fornecedor de vocês. Então, chega e diz o seguinte: ô fulano, eu tenho um desafio com APP. O meu MIC de APP é X. Qual dose eu tenho que usar e de qual antibiótico? E aí vocês discutem junto para vocês entenderem qual a melhor estratégia. Então, voltando para aquela discussão de uso racional de antimicrobiano, nós temos que lembrar que a prerrogativa da medicina veterinária é nós garantirmos o bem-estar dos animais. Não quer dizer que nós temos que sair tratando todos os lotes. Nós vamos tratar quando for necessário. Ou via injetável, se for uma quantidade de animais pequena, que pode fazer o tratamento individual, ou via água de bebida, ou via ração, se precisa tratar o lote inteiro, mas sempre pensando em utilizar as moléculas adequadas ao desafio. Então, façam necrópsia, coletem material, mandem para o laboratório. E aí tem um outro ponto que nós precisamos discutir aqui, e é o último deles, que é segurança alimentar. O Ricardo Santin falou muito bem no começo da fala dele que nós temos que garantir a segurança do consumidor, respeitando o período de carência e respeitando dose também. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem alguns produtos antigos no Brasil, ainda registrados no mapa, com bulas antigas, por exemplo, lincomicina, espectinomicina, que lá está escrito que a carência é zero. É zero para qual agência regulatória? É zero para qual país? Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Nesse estudo de resíduo de espectinomicina e lincomicina, se nós considerarmos o EMEA, ou o que a gente chama hoje de EMA, Agência Regulatória Europeia, eu tenho aqui os limites máximos de resíduo para espectinomicina e lincomicina, certo? A lista japonesa, que geralmente ela é mais exigente do que as outras agências, aqui ela está pegando um pouco mais leve. Ela está permitindo limites de resíduos mais altos. Então, é sempre interessante eu saber qual é o período de carência para aquele país que eu quero exportar. E aí, vamos lá, vamos pegar esse exemplo da linco mais espectinomicina.
para a dose de 10 miligramas por quilo, para o EMEA, o período de carência, no caso aqui, para fígado é 4 dias e para os outros tecidos é 6. Então, para a agência europeia, vai ser 6 dias. Então, a gente tem que considerar o tecido que deu o maior período de carência, no caso aqui, pele e gordura, certo? A lista japonesa, que na maior parte das vezes ela é mais restritiva, nesse caso dessas moléculas, o período de carência lá para o LMR do Japão foi menor. Então, o período de carência é 4 dias. Posso dizer que período de carência de lincomicina e espectinomicina é zero? Não, não é zero. Então, tem bulas antigas ainda rodando no campo e vocês precisam, quando forem utilizar um produto, pensar para quem eu vou exportar, e qual o período de carência? Se eu vou exportar para o Japão, qual o período de carência para o Japão? E aí respeitar isso para evitar de a gente causar alguma violação e aí depois o pessoal da BPA ter que correr para lá junto com o mapa, explicar o que que aconteceu e tentar achar um jeito de escapar desse problema, certo? Para resumir tudo que eu falei para vocês, antibiótico terapia tem que ser baseada em diagnóstico. Eu preciso fazer necrópsia, coletar material, mandar para bons laboratórios e depois disso escolher qual molécula eu quero utilizar. E sabendo de farmacocinética. Pessoal, vocês precisam estudar pelo menos o básico. Aonde é metabolizada a molécula, qual é o sítio de ação de cada molécula e quais as doses que a gente precisa trabalhar. Para depois, então, a gente falar de uso estratégico mesmo dos antimicrobianos, que basicamente é escolher a molécula certa, utilizar a dose adequada para cada desafio e tratar pelo tempo suficiente. Então, eu escuto às vezes o pessoal dizendo, vamos tratar pelo menor tempo possível. Isso não é verdade, porque tratar pelo menor tempo possível, em alguns casos, pode não tratar toda a instalação, porque tem animais que estão no começo da enfermidade, tem animais que ainda estão no período de incubação, tem animais que já estão melhorando, e aí a gente tem recidiva da doença. E aí vai acontecer o quê? Nós vamos ter que tratar de novo. E isso não é uso estratégico de antimicrobiano. Então, pensem sobre isso. E, por fim, e eu quero ressaltar isso aqui, respeitar período de carência para cada país que a gente for exportar. O Brasil é referência em exportação e a gente tem que manter essa fama que a gente tem lá fora. Então, pessoal, é um tema bastante amplo. Eu quis fazer uma visão geral de que tudo que precisa ser discutido dentro desse tema, para futuramente a gente poder derivar essas discussões para algo mais prático e mais específico. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Tem aí meu telefone também, caso vocês queiram depois abrir alguma discussão mais específica para a empresa de vocês. Perfeito, Giovanni, muito obrigada pela tua fala. Hoje a gente tem algumas dúvidas que chegaram, então vou aproveitar que a gente ainda tem 5 minutinhos para colocá-las. A primeira é da Carol. Ela pergunta quais são as moléculas que hoje estão em maior risco de serem proibidas para uso em animais. Então, aqui estou entendendo que é tanto para as aves quanto para suínos. A Carol é da onde? A Carol era da Aves e da Ases do Espírito Santo. Tá. É uma boa pergunta, Carol, e eu acho que muito disso vai depender do quanto a gente vai ser hábil em defender aquilo que a gente já vem fazendo e fazendo bem feito, né? Então, eu estou batendo na tecla aqui da gente fazer diagnóstico, escolher as moléculas de forma adequada, e a gente já faz isso muito melhor do que qualquer médico aí, tá? Então, qualquer dorzinha de garganta que você for aí no médico, ele vai te receitar amoxicilina sem nem saber se aquela enfermidade é bacteriana e muito menos se aquela bactéria que está ali é sensível à amoxicilina ou não. Então, o que eu quero dizer, basicamente, é que a pressão ela vai sempre acontecer e ela vai, primeiramente, vir nas moléculas de criticamente importantes, né, altamente importantes aí para a medicina humana, que basicamente são as cefalosporinas aí e as quinolonas. Então, se tem algo que a gente deve ter medo, são as criticamente importantes. Agora, nós temos condições, como veterinários, de defender também essas pautas, né? Em que sentido? De que, por exemplo, imagina se a gente tiver uma pressão para a proibição de um beta-lactâmico, como a amoxicilina, para tratamento na suinocultura. Nós vamos tratar Streptococcus suis com o quê, pessoal? Né? Ah, mas nós temos outras possibilidades, forfenicol, doxiciclina.
ampicilina, mas qual funciona melhor hoje? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem riscos, e esses riscos vão acontecer nas moléculas criticamente importantes aí pela OMS, mas a gente tem que começar a se posicionar e dizer que nós também na produção animal precisamos de determinadas moléculas e elas eventualmente precisam ser utilizadas, porque querendo ou não, nós que produzimos o alimento que vai para a mesa do pessoal. Se nós começarmos a termos mortalidades exacerbadas, vai chegar menos carne para esse pessoal comer, ou o preço vai subir lá em cima. Então, tudo isso para dizer que dá para a gente se defender. E a gente tem hoje ciência e a gente tem hoje material para fazer essas defesas. O que não dá é para a gente se acadelar. Acho que esse é um ponto bastante importante. Perfeito, Giovanni, muitíssimo obrigada. Tem mais uma questão também que é da Paty, a Paty é aqui da BPA, uma das nossas analistas técnicas. Ela falou que, ainda que você tenha citado vários entraves aí, desafios em relação a uma estratégia para a administração dos medicamentos via água de bebida, qual é a tua percepção em relação ao principal desafio a campo dessa administração bem feita? O principal desafio a campo hoje da medicação via água é treinamento de pessoas, Bia. E aí você vai me dizer, mas nossa, mas isso é tão simples, é só ir lá e dar um treinamento. É que o turnover de pessoas nas granjas é muito grande, é muito grande. E aí a gente não pode aqui tapar o sol com a peneira. Hoje está cada vez mais difícil mão de obra na suinocultura, pessoas que trabalham de domingo a domingo, pessoas que têm que se envolver com os animais, que têm que lidar ali com um trabalho que não é leve, que tem que ficar cheirando literalmente porco ali 7 dias por semana, e aí às vezes qualquer outro serviço na cidade paga a mesma coisa ou um pouco melhor, e a gente tem cada vez mais dificuldade em mão de obra. E aí o turnover é alto. Então, muitas vezes, isso já aconteceu comigo. A gente foi dar treinamento numa agroindústria. 6 meses depois, a gente voltou para dar o mesmo treinamento e não tinha quase ninguém lá daquelas pessoas que a gente tinha treinado 6 meses atrás, porque elas trocam de ramo, de profissão. Então, o grande desafio hoje é as pessoas saberem o que precisa ser feito. Isso é treinamento. Só que o treinamento, muitas vezes, o tempo que a gente faz, ele não é suficiente pelo tamanho turnover que acontece. Agora, é simples, vamos pagar melhor? Não é tão simples assim, né? A gente sabe que a margem dentro da produção de suínos e aves ela é baixa, e então é algo que nós vamos precisar entender como fazer. O efetivo de veterinários e técnicos na suinocultura é pequeno, ele é bem menor que na avicultura. Então, basicamente, é a gente se virar em quantos possível aqui para que a gente consiga cada vez mais levar esse treinamento para o campo. Muito obrigada, Giovanni. Acho que da nossa parte aqui todos os apontamentos foram mencionados, mas Ricardo, Tabata, Sula, se tiverem mais alguma questão que queiram colocar. O Giovanni, você reparou que você tem aí um potencial aluno que não saiu da aula nem um minuto, encantada, que eu pude perceber. Você vê que você manteve um advogado desde, olha, que começamos 4h30 até agora. Você viu? Olha que poder. Ricardo, aposto que você já está querendo já pensar em fazer aí uma graduação em veterinária, para pegar um orientador. Olha, já escolhi o professor, mas olha, eu queria falar exatamente, agradecer, parabenizar, né, Sula, Bia, Tabata, pelo evento e pelo convite a Giovanni. Ontem eu perdi a parte de aves, mas fiquei encantado com a tua fala e o tanto de conhecimento que você está nos brindando hoje, Giovanni. Muito obrigado. Olha, no meu diploma de prática de veterinário, agora eu ganhei mais uma estrelinha, né? Comecei a saber um pouquinho mais de temas tão importantes e às vezes de coisas. Quero te parabenizar e agradecer de uma maneira tão tranquila, tão simples que você colocou. Assim, gente, olha, eu fiquei aqui quase, fiquei assim surpreso assim, meu Deus, mas às vezes tem cara que não cuida da água, sabe, uma coisa tão simples de assim, olha, a água está aqui, se você não tem solubilidade, o cara não vai receber direito, eu vou ter que repetir
o tratamento, eu estou fazendo uma campanha antimicrobiano e estou usando prudentemente, mas gerando a necessidade do uso maior. Ou seja, eu estou fazendo o contrário do que eu queria fazer e não pelas ações, ou seja, as ações que você explicou aí, fazer trabalho, treinamento, de fato é uma dificuldade. Quando você falou do treinamento, o turnover, a gente tem isso. Estava aqui conversando com o Marcelo, né? O 6 por um que está aí, o famoso 6 por um vai ser um Meu Deus. problema no nosso país, né? Que é uma realidade, e onde a gente tem 30.000 vagas, Giovanni, de trabalho abertas no nosso setor, de aves, suínos e ovos. 30.000 vagas abertas. A gente tem um número imenso de estrangeiros que trabalham para nós e que, se a gente tiver que mudar, não consegue fazer. Por isso, eu acho que o treinamento e o que você nos brindou hoje, olha, muito obrigado. Saio daqui satisfeito, porque a Sula tem razão, para eu ficar parado aqui não é fácil, viu? Tá cheio de Não, telefone, olha, de vou e-mail, de falar, zap, tô. mas é porque o tema é muito importante e para mim eu fico muito feliz. Olha, você, eu saio daqui melhor do que quando entrei nessa nossa aula aqui, Academia BPA. Parabéns e muito Obrigado. mais uma vez. É como eu falei, é um tema sensível e o objetivo nosso não é trazer nenhuma ferramenta mágica é um trabalho que tem que ser feito em muitas mãos. Não é simples, já tem muita coisa legal sendo feita, mas não podemos simplesmente dizer que tira tudo ali dos antimicrobianos e muda tudo para aditivo, vacina. Não é assim. Tem muita vacina já no campo, boa parte delas ajudando, obviamente, mas não é assim que se resolve as coisas. Então, se a gente usar certinho quando for necessário, é, tá legal. Agora, para chegar até lá, tem muito chão pela frente ainda. É isso aí. A gente acho que começou, né, a trazer, embora não seja um assunto sobre isso, né, Giovanni? Mas acho que a gente vai mostrando cada vez mais a relevância do assunto, sensibilidade dele, abrindo portas para aqueles que estão começando, como você comentou, temos um turnover muito grande. Às vezes a gente está tratando como se fosse, né, mais do mesmo para algumas pessoas, mas pode ser que, né, para algumas estejam trazendo novidades e é importante saber onde que eles vão encontrar a base de apoio para seguir, né, com esse trabalho, ou tirar dúvidas, como você também já se prontificou. Então, para a gente, acho que eu entendo como que atendemos, né, conseguindo atingir esse objetivo, sabemos que, logicamente, é só um começo, né, mais uma sementinha plantada dentro desse universo, dessa conversa que a gente tem que ter sobre o uso prudente de antimicrobianos. Não sei se a própria Tabata, a Bia, tem algum comentário a mais, a gente está saindo um pouquinho, né, do nosso horário prometido para não segurar tanto o pessoal, mas da minha parte, Giovanni, te agradeço pela disponibilidade, tanto ontem que eu infelizmente não pude participar, mas tem as gravações hoje. Estou aqui também segurando um pouquinho com relação ao fuso, mas muito interessante. Espero que a gente possa ter mais oportunidades com você também, tá? Obrigado, Obrigada, pessoal. Bia, Tabata, Marcelo, que fizeram aí toda a organização. Time sempre muito ponta firme. Obrigada a todos. E, Ricardo, obrigada. Para a gente também é um incentivo saber que você está aí participando, prestigiando, e isso demonstra, né, a relevância do assunto para além da super didática e conhecimento do Giovanni, que é muito prazeroso ouvir. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Giovanni. Abraço a todos aí. Obrigado aos que nos assistiram também. Obrigada, Obrigada. pessoal. Depois Obrigada os a todos. materiais vão ser encaminhados, tá bom? E a gente vai ter certificado de participação. Sim, podemos fazer sim. Quero o meu, hein? Pode deixar. Então tá bom, pessoal. Muito Tchau, obrigada, gente. viu? Obrigado. Obrigado, Giovanni, mais uma Obrigada, vez. gente.